Fala amigos, eu sou o Note e pensa só, para chegar no seu destino, você precisa enfrentar uma poderosa quimera com habilidades de metamorfose. Pessoal, continuamos acompanhando a história do anime Berserk of Clarany. De volta à carruagem, Fate novamente questiona se ela não é o pecado da gula, afinal, Barbatos lhes deu muitos suprimentos, mas ela já havia comido todos eles. Por isso questiona o quanto ela precisa comer, e ela novamente responde que a raiva consome muitas calorias. Já Ganância comenta que eles já tiveram essa conversa, só que dessa vez, Mine divide com ele um pouco de carne seca, para que ele não fique bravo, e o trata como uma verdadeira criança. Ela então deita no seu colo e diz que essa cama é mais razoável do que o duro chão, mas a pior parte é que não cala a boca. Antes que ele pudesse falar alguma coisa, Mine já havia pegado no sono. Fate fala que olhando dessa forma, Mine apenas parece uma criança. Lembrando do que ela disse sobre ter algo que precisa fazer, Fate pergunta para Ganância sobre contra o que ela está lutando. Ele diz que não sabe, mas se continuarem viajando juntos, ele vai começar a entender, mas não devia sondar muito. Enquanto eles partiam do vilarejo, a caravana de Roxy acabava de chegar em Hausen. Roxy conta a Miria que aquele castelo é domínio de Aaron Barbatos e que se lembra que ele vivia lá. Isso faz a garota perguntar quem está morando no castelo agora. Roxy diz que é um Lord Lich, sendo ele uma fera coroada, que simplesmente chegou e se apossou do lugar. Quando se aproximam do castelo, não sentem nenhuma presença de monstros, então supõe que já liberaram o lugar. Barbatos aparece e dá as boas-vindas a eles. Mugan se ajoelha diante dele e diz que nunca imaginou encontrar o Lorde da família Barbatos, líder de uma das grandes famílias e mestre espadachim, conhecido como Lâmina de Luz. Roxy também ia se apresentar, mas para sua surpresa, Barbatos já a conhecia. Ele diz ser um velho conhecido de seus pais e informa que eles lhe pediram para dar o nome à sua criança. Ela diz que nunca soube disso e Mugan fala que está com inveja dela por o grande herói Barbatos ter lhe dado seu nome. O velhote conta que é um ex-herói e que o motivo da sua aposentadoria veio com a perda daqueles que deveria proteger, por isso não tinha mais motivos para lutar. Roxy questiona se ele conseguiu acabar com o Lich. Ele responde que sim, mas não estava sozinho, dizendo que foi graças a ele que lutou consigo. Os outros comentam que essa pessoa deve ser um guerreiro e tanto, não só por ter lutado ao lado de Barbatos, mas por derrotar um monstro coroado. Roxy pede para saber o nome desse guerreiro, pois tinha que reportar para a capital real. Barbatos fala que infelizmente não pode dizer, pois ele mesmo pediu para não revelar sua identidade. Antes que pudesse partir, ele fala que ela deve estar indo para Galia, afirmando que não há um motivo para uma cavaleira sagrada tão jovem ir até aquela região, então pergunta se foi obra dos Vlerix. A menina diz que se voluntariou, mas ele fala que ela foi manipulada para tal. Mesmo assim, ela diz que protegerá seu povo, afirmando que apenas herdou a vontade de seu pai. Descobrindo que Mason partiu, Barbatos pergunta se ela não quer receber suas orientações para aprender a lutar em Galia, afinal, foi ele quem lhe deu seu nome, e ela fica mais do que feliz em aceitar. Enquanto Mugan e Miria faziam um trabalho pesado, Barbatos treinava Roxy e diz que consegue ver os ensinamentos de Mason nela e em sua espada, além de ela ter uma boa postura e um bom olhar. Enquanto isso, Fate e Mine chegam em um lugar que está completamente em ruínas. Mine conta que nasceu naquele local, mas como foi levada para a capital imperial, não possui muitas lembranças dali, mas sabe que é um lugar importante, o que deixa Fate abismado, afinal, Galia ruiu há 4.000 anos. Depois de tanto andar, eles encontram uma espécie de casulo, e Ganância não fica muito contente por aquilo ainda estar vivo. A espada conta que aquilo é uma quimera, uma arma biológica que o exército de Galia testou no passado. Ele diz que essa foi a pior falha que poderiam fazer e que todos deveriam estar inativos. Vendo que vão lutar contra isso, Fate observa seus status, descobrindo que ele se chama Haniel, mas não consegue ver qual é a sua habilidade. Ganância comenta que todos os monstros foram misturados, então acaba ficando instável, mas ainda possui um status absurdo. Mine conta que podem derrotá-lo, já que está no seu estado larval, avisando que enquanto ele tiver uma alma, mesmo que danifiquem o corpo, ele não morre, sendo aí que Fate entra com sua habilidade Gula, que devora almas, a habilidade mais pecaminosa e herege dos pecados capitais. Mine então destrói o casulo com seu machado, e a quimera é despertada de seu sono. Fate nota que tem uma pessoa no peito da criatura, e que também tem os olhos vermelhos como os seus, porém é avisado para desviar o olhar, caso contrário, não poderá lutar por conta do medo. Ele pergunta quem é aquela garota. Mine responde que ela é o núcleo da quimera, e que ele precisa acabar com ela, o que deixa o pensativo, pois sabe
que se fizer isso, ela irá sofrer para sempre no tormento eterno dentro da gula. Porém é dito para não se deixar enganar pelas aparências, pois aquilo não passa de um monstro com aparência de gente, e que não tem outro jeito de derrotar, e o avisa que se for muito ingênuo, vai acabar morto. A Quimera usa o poder para criar uma onda de lava, que por ser de forma indireta, não pode ser cortada pela foice negra. Mine então parte com um único golpe do seu machado. Em seguida ela corta um dos braços da criatura, e Fate petrifica uma das pernas com a magia do seu arco. Mas antes que ele se empolgasse, a criatura se regenera por completo. Uma arma sem suporte, capaz de lutar sem parar. Isso é uma Quimera. Mine usa um golpe mais poderoso do que o da última vez. Ganância diz que isso é porque a preguiça vai ficando mais pesada e mais forte conforme é usada. Contudo, nesse processo ela pode acabar com sua agilidade. A criatura solta um alto grito e passa por uma metamorfose, ganhando asas angelicais. Mine diz para Fate ficar para trás, o que o faz lembrar de Roxy, por isso reflete se está sendo protegido mais uma vez, e que se continuar assim não poderá proteger ninguém, afirmando que quer mudar e ser aquele que também tem o poder. Por causa disso, diz a Mine que vai entrar no seu meio estado de fome. Ela lembra que se fizer isso e for longe demais, pode acabar perdendo o controle, mas como não poderia lutar daquela maneira, ele passa pelo processo de dor excruciante para controlar sua fome. Após conseguir, está na hora do contra-ataque. A criatura lança penas explosivas que eles usam como distração. Então nos céus, Fate muda para o seu arco mais poderoso e dispara uma flecha mágica com 10% dos seus status e petrifica a Quimera. Mine desperta a preguiça, assim desferindo um ataque poderosíssimo. Para não ser atacado, a criatura cria uma barreira de habilidade que Fate não conseguia perfurar com sua foice, mas ao enxergar o fluxo de mana e mirar no ponto mais fraco, Fate consegue perfurar e destruir a barreira, mas acaba hesitando ao olhar nos olhos da garota. Graças a isso, a Quimera voa para o alto na intenção de fugir, e o garoto já estava chegando no seu limite. Para acabar com isso antes que Haniel se recupere, Mine lança Fate para os céus, que questiona como vai acabar com ela quando alcançá-la. E Ganância diz que agora ele pode acessar o nível 2 da sua habilidade se lhe der 20% dos seus status, o que ele aceita sem hesitar, e a foice negra ganha uma nova forma. Antes que pudesse acabar com isso, Fate é envolvido pela barreira da Quimera, mas antes que todos fossem queimados vivos, Fate se aproxima o suficiente e desfere o golpe final no ponto mais fraco do fluxo de mana. Ao encostar nela, sua telepatia é ativada, e ele observa várias crianças perto de alguns cientistas, e dentre elas estavam Mine e Haniel. Ele reflete que não sente o júbilo de sempre, na verdade, está sentindo uma tristeza que aperta seu coração. Ganância fala que é assim mesmo, pois deteriorado ou não, ele acabou de devorar um dos seus, então não tem como estar feliz, o que o deixa um pouco confuso. Depois de enterrá-la, Fate pergunta se Mine a conhecia. Ela diz que esqueceu o que aconteceu no seu passado, mas que se o ser virou uma quimera, só restava a eles derrotá-lo, caso contrário, mais gente morreria. Pensando que um dia isso poderia acontecer consigo, Fate pede para que ela o mate no dia que ele for consumido pela gula e perder o controle, alegando que ela é a única pessoa capaz de o parar nesse estado. Ela respira fundo e o abraça, dizendo que quando acontecer, irá fazer isso. Então ele pede desculpas, ao mesmo tempo que agradece. Mais tarde, Fate fala que está indo para Babilônia, já ela diz que ainda tem algumas coisas para fazer, pois prometeu que faria uma vila só deles. Ela também comenta que quando se encontrarem de novo, sente que Fate estará morto, pois mais cedo desbloqueou uma nova forma de ganância e resetou seu status, isso no meio da viagem, o que ela acha burrice. De noite, eles finalmente chegam em Babilônia, conhecida como o Bastião entre o reino e Gália, possuindo paredes de adamantina que há muitos milênios protege contra ataques de monstros. Ganância diz que Fate está indo pelo caminho errado e que deveria dar meia volta. Ele conta que já veio ali com seu antigo portador, que também possuía a habilidade dos pecados capitais, mas acabou perdendo sua vida e o deixando para trás, onde diz que humanos são mortais, o que significa que um dia vão morrer, e é assim que as coisas funcionam, mas comenta que não é tão bom viver para sempre, pois sempre tem que dar adeus, o que deixa o menino surpreso ao saber que as armas dos pecados capitais não podem ser destruídas. Ao entrar na cidade, já fica espantado com as coisas serem 5 vezes mais caras do que na capital. De repente, é anunciado que o novo Lorde está chegando. Vendo o emblema, Fate põe sua máscara e observa Roxy sendo aplaudida pelo povo. No entanto, uma garota
garota faz uma pressão estranha atrás dele, mas ao olhar para trás não vê nada. Então essa mesma garota diz que Roxy irá morrer ali. Amigos, quem é essa garota que deseja dar fim à vida de Roxy? Raniel possui uma das habilidades dos pecados capitais? Se quiserem a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!